Meus pais substituíram o bolo do meu aniversário de 22 anos por uma festa de comemoração do sucesso do meu irmão. Você só está com inveja. Eu sou Alison, 22 anos com grandes sonhos de conquistar o mundo do design. Meu aniversário deveria ter sido especial este ano. Eu tinha até convencido meus pais a organizar um jantar. O que eu não esperava era entrar em casa e encontrar meu bolo substituído por um que dizia "Parabéns, Brian", meu irmão dourado roubando os holofotes mais uma vez. Quando me expulsaram naquela noite por estar com ciúmes, eles não faziam ideia do que estava por vir. Antes de continuar, de onde vocês estão assistindo? Apertem o like e se inscrevam se já se sentiram invisíveis na própria família. Confiem em mim, vocês vão querer ver como isso termina. Crescendo no subúrbio de Michigan, eu sempre fui a irmãzinha do Brian. 4 anos mais velho que eu, meu irmão era a definição de perfeição aos olhos dos meus pais. Enquanto a maioria dos irmãos tem competição natural, a nossa era amplificada pelas comparações constantes dos nossos pais. Brian tirou notas excelentes de novo, minha mãe Angela anunciava no jantar, radiante de orgulho. Então ela se virava para mim, seu sorriso desaparecendo ligeiramente. Alison, talvez ele possa te ajudar com matemática. Não seria legal? Eu nunca fui ruim na escola. Consistentemente trazia notas B para casa com as ocasionais, mas na nossa casa, qualquer coisa menos que perfeição era fracasso. Na terceira série, quando chegavam as reuniões de pais e professores, eu já conhecia a rotina. Meus professores elogiavam minha criatividade e habilidades artísticas, dizendo que eu tinha talento extraordinário para minha idade. Minha mãe acenava educadamente, então imediatamente perguntava: "Mas e as notas de matemática dela? Ela está se esforçando o suficiente?" Meu pai Richard era menos óbvio, mas igualmente cúmplice. Um contador quieto que acreditava em marcadores tradicionais de sucesso. Ele dava tapinhas nas costas do Brian por ganhar feiras de ciências enquanto me dava respostas distraídas de "que legal" quando eu mostrava meus projetos de arte. Aprendi cedo que números e fórmulas ganhavam elogios reais na nossa casa, pincéis e teoria das cores não. Quando eu tinha 8 anos, ganhei o primeiro lugar em uma competição regional de arte. Minha pintura foi selecionada para exposição no pequeno museu da nossa cidade, uma grande honra. A cerimônia estava marcada para uma tarde de sábado. Naquela manhã, Brian recebeu sua carta de aceitação para um programa de ciências de verão prestigioso. Adivinhe em qual evento meus pais compareceram? Eu fiquei sozinha no museu, observando outras crianças com seus pais orgulhosos, enquanto minha avó Ruth tirava fotos e tentava preencher o vazio óbvio. "Seus pais te amam, querida", vovó Ruth dizia, apertando meu ombro. "Eles só não entendem mentes artísticas." Eu era igual, e meus pais nunca me entenderam também. Vovó Ruth se tornou meu santuário, uma ex-professora de arte com espírito boêmio. Ela morava a apenas 15 minutos da nossa casa. Todo sábado eu pedalava até sua casa estilo chalé, cheia de pinturas, esculturas e o cheiro de terebentina e biscoitos frescos. Ela me ensinou técnicas que nenhuma aula de arte do ensino fundamental cobriria: teoria das cores, perspectiva, trabalho têxtil. No estúdio dela na varanda, eu me sentia valorizada por exatamente quem eu era. "Você tem um dom, Alison", ela me dizia, estudando meu trabalho com interesse genuíno. A arte não são apenas desenhos bonitos. É como alguns de nós damos sentido ao mundo. Meus aniversários se tornaram marcos particularmente dolorosos. Quando completei 10 anos, minha festa foi adiada porque Brian tinha um torneio de debate. Aos 12, meu jantar de aniversário se tornou uma celebração dupla quando Brian foi nomeado presidente do Grêmio Estudantil no mesmo dia. Aos 14, eu tinha parado de esperar muito, marcando tempo com amigos e evitando celebrações familiares completamente. O padrão continuou durante o ensino médio. Eu desenvolvi minhas habilidades artísticas, focando em design de moda e materiais sustentáveis. Uma paixão acesa quando vovó Ruth me mostrou como reaproveitar roupas vintage. Enquanto isso, Brian se destacava em tudo acadêmico, tornando-se orador da turma e recebendo uma bolsa integral para uma universidade da Ivy League para pré-medicina. Quando eu tinha 16 anos, tudo mudou. Vovó Ruth, minha maior defensora, foi diagnosticada com câncer agressivo. Em 3 meses ela se foi. No funeral dela, eu fiquei entre meus pais, me sentindo mais sozinha do que nunca. Eles lamentavam sua mãe, sogra, mas eu tinha perdido minha única aliada. Na noite depois do funeral, encontrei um pacote na minha cama, o último presente da vovó Ruth. Dentro estava sua coleção de livros de design, materiais de arte e uma carta. "Sua arte não é apenas um hobby. É sua voz neste mundo. Eu organizei algo para você. Verifique o envelope azul. Todo o meu amor, vovó Ruth." O envelope azul continha informações sobre um programa intensivo de verão na Parsons School of Design em Nova York. Ela não apenas tinha se candidatado por mim, mas havia pago a mensalidade integralmente. Seria minha primeira vez longe de casa, meu primeiro passo real em direção à independência. Quando contei aos meus pais, meu pai parecia preocupado com a logística enquanto minha mãe franziu os lábios. "Não seria melhor seu tempo preparando para candidaturas universitárias?"
Universidades reais, Alisson. Escola de arte não é exatamente um futuro seguro. Eu fui mesmo assim. Aquelas 6 semanas em Nova York me transformaram. Pela primeira vez, estava cercada por pessoas que falavam minha linguagem, que valorizavam criatividade e inovação. Meus instrutores elogiaram meus conceitos de moda sustentável, particularmente meu trabalho com materiais reciclados. Um até sugeriu que eu me candidatasse ao programa de graduação deles no ano seguinte. Voltei para casa com portfólio e determinação. Me candidatei a 5 escolas de arte e design em segredo, usando o dinheiro que vovó Ruth havia deixado para as taxas de inscrição. Quando as cartas de aceitação chegaram, incluindo uma da Parsons com bolsa parcial, finalmente enfrentei meus pais. A discussão durou dias. Minha mãe insistiu que eu estava jogando minha vida fora. Meu pai se preocupava com finanças e minha empregabilidade. Brian, em casa da faculdade para o fim de semana, surpreendentemente saiu em minha defesa. Deixem ela tentar, ele disse quietamente no jantar. Ela é boa nisso. Realmente boa. Minha mãe olhou para ele com choque, como se ele tivesse traído algum pacto familiar não dito. No final, chegamos a um compromisso. Eu frequentaria o programa de design da Universidade Estadual, perto de casa, mas com uma reputação decente na área. Não era Parsons, mas era um começo. Ao fazer as malas para a faculdade, encontrei mais um presente da vovó Ruth escondido dentro de seu caderno de esboços antigo. Um medalhão de prata vintage contendo sua foto e uma pequena nota manuscrita. Arte requer coragem. Você tem ambos. Uso ele todos os dias desde então. Os 4 anos na Universidade Estadual passaram rapidamente. Enquanto Brian se destacava na Escola de Medicina de Princeton, coletando honras e prêmios que minha mãe compartilhava entusiasticamente nas redes sociais, eu construía quietamente meu próprio caminho. O programa de design não era Parsons, mas oferecia fundamentos sólidos e oportunidades surpreendentes. No 3º ano, encontrei meu nicho em moda sustentável, combinando conceitos de ciência ambiental com design inovador. Meus professores notaram, especialmente a professora Mitchell, que se tornou a mentora que eu sentia falta desde vovó Ruth. A indústria está mudando, Alisson, ela me disse durante o horário de atendimento. Fast fashion está destruindo o nosso planeta. Seus conceitos para têxteis biodegradáveis e padrões zero desperdício são exatamente o que empresas com visão de futuro estão procurando. Durante esses anos, desenvolvi um círculo pequeno mas sólido de amigos que me entendiam. A mais importante era Kate, uma conhecida do ensino médio que reconectou comigo durante o 2º ano quando compartilhamos uma disciplina eletiva de ciência ambiental. Diferente dos meus amigos de infância que se afastaram, incapazes de entender minha dinâmica familiar, Kate viu através da fachada imediatamente. Seus pais são narcisistas clássicos, ela declarou depois de testemunhar um jantar familiar particularmente doloroso ao qual havia sido convidada. E eles fizeram seu irmão o filho dourado. Não é sua culpa, e não é dele também, mas você precisa reconhecer o padrão. A perspectiva de Kate, com sua especialização em psicologia, me ajudou a nomear o que eu havia experimentado minha vida inteira. Com seu encorajamento, comecei a estabelecer limites, limitando visitas em casa, filtrando ligações da minha mãe, praticando respostas para comentários passivo-agressivos. Lentamente recuperei minha autoestima. No último ano, havia ganhado 2 competições regionais de design e completado um estágio com uma marca de moda sustentável pequena mais respeitada em Chicago. Minha coleção de formatura foi selecionada para a prestigiosa mostra de fim de ano da universidade, onde profissionais da indústria estariam presentes. As coisas finalmente estavam se encaixando profissionalmente, mesmo que minha família permanecesse desimpressionada. Conforme meu 22º aniversário se aproximava no final de abril, senti uma mistura familiar de esperança e temor. Parte de mim ainda ansiava pela aprovação dos meus pais, ainda desejava aquele aniversário perfeito onde me sentia verdadeiramente celebrada por quem eu era. Kate me alertou contra me preparar para a decepção, mas eu não conseguia evitar. Este ano será diferente, disse a ela enquanto tomávamos café entre as aulas. Estou prestes a me formar, tive algum sucesso, e Brian nem estará lá já que está fazendo aquele estágio hospitalar em Baltimore. Kate me deu seu olhar cético patenteado. E o que te faz pensar que eles vão ver seu valor agora de repente? Eu dei de ombros, traçando a borda da minha xícara de café. Mamãe realmente ligou para sugerir jantar na casa deles. Ela disse, e eu cito, devemos celebrar seu aniversário apropriadamente este ano. Isso é progresso, certo? A expressão de Kate se suavizou. Apenas proteja seu coração, ok? Talvez tenha planos de reserva conosco para depois, independentemente de como o jantar for. Meus amigos já haviam organizado uma pequena celebração para o sábado depois do meu aniversário, jantar no meu restaurante tailandês favorito e dança depois. Mas meu aniversário real era numa quarta-feira, e algo em mim ainda ansiava por aquele reconhecimento familiar. Na semana antes do meu aniversário, me joguei nos preparativos. Comprei um vestido novo, um número azul de inspiração vintage que havia modificado com materiais sustentáveis como prática para minha coleção final.
Até gastei dinheiro extra para arrumar o cabelo, algo que raramente justificava no meu orçamento apertado de estudante. O que eu não havia contado a ninguém, nem mesmo a Kate, era que havia me inscrito na competição de design do futuro sustentável, um dos concursos mais prestigiosos para designers emergentes. O grande prêmio incluía uma bolsa de US$100.000 para desenvolver uma linha de moda ecológica e um estágio remunerado de 1 ano em Paris. Havia submetido meu portfólio focado em roupas formais biodegradáveis, vestidos de gala que poderiam ser compostados após o uso, retornando completamente à Terra em 6 meses. 2 dias antes do meu aniversário, recebi um e-mail. Eu era uma das 5 finalistas. Eles me queriam em Nova York em 3 semanas para a apresentação final. Fitei meu telefone em descrença, lendo a mensagem 10 vezes para ter certeza de que não estava alucinando. Meu primeiro instinto foi ligar para meus pais e compartilhar a notícia, mas algo me impediu. Anos de decepção me ensinaram cautela. Em vez disso, decidi que contaria a eles no jantar do meu aniversário, quando estivéssemos cara a cara. Talvez essa conquista, sendo reconhecida por líderes da indústria, finalmente os fizesse ver que meu caminho era legítimo. Na noite antes do meu aniversário, liguei para Brian para compartilhar meu entusiasmo sobre o jantar e a notícia da competição. Isso é incrível, Ali, ele disse, soando genuinamente impressionado. A competição é algo grande. Você vai contar para a mamãe e papai amanhã? Acho que sim, respondi, torcendo o medalhão da vovó Ruth entre os dedos. Se o timing parecer certo. Houve uma pausa na linha. Apenas controle suas expectativas, ok? Você sabe como eles são. Eles me convidaram para jantar, Brian, para meu aniversário. Isso tem que significar algo, certo? Outra pausa. Certo, ele finalmente disse. Claro. Conversamos um pouco mais sobre seu estágio e minha formatura próxima antes de desligar. Apesar de seu aviso, fui dormir me sentindo esperançosa. Amanhã, eu faria 22 anos. Talvez finalmente fosse minha vez de brilhar aos olhos dos meus pais. Meu aniversário amanheceu brilhante e claro. O tipo de dia perfeito de primavera que parecia feito para a celebração. Passei a manhã nas aulas, recebendo mensagens de amigos e uma mensagem de vídeo particularmente doce da Kate cantando uma versão desafinada de Parabéns pra você. Meu pai enviou uma simples mensagem Feliz aniversário, garota. Enquanto a mensagem da minha mãe me lembrou que o jantar era às 18h30 em ponto e para usar algo bonito. Cheguei à casa suburbana dos meus pais exatamente às 18h25, alisando meu vestido azul enquanto caminhava pela familiar trilha de tijolos. Imediatamente notei algo estranho. Havia pelo menos 6 carros estacionados na entrada e ao longo da rua. Meus pais raramente se divertiam, e certamente não haviam mencionado outros convidados para meu jantar de aniversário. Uma onda de ansiedade passou pelo meu estômago. Eles haviam planejado uma festa surpresa? Isso seria sem precedentes. Ou esses carros não estavam relacionados ao meu jantar. Segurei a pequena pasta que havia trazido contendo imagens impressas dos meus designs da competição, de repente incerta sobre compartilhar minha notícia. Conforme me aproximei da porta da frente, pude ouvir o murmúrio de múltiplas conversas e risos ocasionais de dentro. Respirando fundo, toquei a campainha em vez de usar minha chave. De alguma forma parecia errado simplesmente entrar. Meu pai abriu a porta, parecendo surpreendentemente formal numa camisa social e gravata. Alison, aí está você. Sua saudação era alegre mas distraída, e ele já estava se virando de volta para a sala enquanto eu entrava. A casa estava cheia de pessoas, amigos da família, parentes, colegas dos meus pais. Pelo menos 20 rostos se viraram para mim quando entrei, oferecendo sorrisos breves antes de retornar às suas conversas. Uma faixa pendia na entrada da sala de jantar, mas da minha posição, não conseguia lê-la. O que está acontecendo? Perguntei, seguindo meu pai pela multidão. Pensei que estávamos tendo jantar para meu aniversário. As palavras morreram na minha garganta quando cheguei à sala de jantar e finalmente vi a faixa. Parabéns, Brian. No centro da mesa estava um bolo elaborado decorado com o estetoscópio e cá do seu médico. Sem velas de aniversário. Sem feliz aniversário, Alison. E então eu ouvi Brian, de pé perto da janela da Bahia, cercado por admiradores. Ele não deveria estar em Baltimore no estágio. Ele estava aqui em Michigan, no que era claramente uma celebração em sua honra. Minha mãe me viu e correu, taça de vinho na mão. Alison finalmente. Não é maravilhoso? Brian recebeu o prêmio Stevenson de Excelência Médica. Apenas um estudante no país inteiro recebe isso a cada ano. Estamos tão orgulhosos. Fiquei congelada, segurando meu portfólio no peito como um escudo. Mas esta noite deveria ser meu jantar de aniversário. Minha mãe acenou a mão descartando. Podemos celebrar seu aniversário qualquer dia, mas isso é especial. Brian teve que voar só para esta noite e parte amanhã de manhã de novo. Ela baixou a voz, acrescentando. Peguei um bolo pequeno para você também na cozinha. Podemos trazê-lo depois da celebração do Brian. O quarto pareceu inclinar ligeiramente. Um pensamento tardio. Eu era um pensamento tardio. De novo.
Vocês poderiam ter me ligado, disse, minha voz mal audível sobre o barulho da festa. Poderiam ter me avisado que os planos haviam mudado. Não comece, Alison, minha mãe alertou, seu sorriso desaparecendo. Isso é importante. Brian conquistou algo extraordinário. E meu aniversário não é importante? Nem mesmo vale uma ligação para remarcar? Vários convidados próximos olharam na nossa direção, e a expressão da minha mãe endureceu enquanto ela agarrou meu cotovelo, me guiando para o corredor para a privacidade. Por que vocês sempre fazem tudo sobre vocês mesmos? Ela sibilou quando estávamos sozinhas. Seu irmão conquistou algo notável, e tudo que você consegue pensar é em um jantar de aniversário? Você terá muitos aniversários. Essa é uma honra única na vida para Brian. Lágrimas quentes picaram meus olhos. É sempre sobre Brian. Sempre. Só uma vez eu queria que um dia fosse sobre mim. Ah, pelo amor de Deus, minha mãe explodiu. Esse é exatamente seu problema, Alison. Você está apenas com ciúmes do seu irmão perfeito. Ele trabalha duro por suas conquistas enquanto você desperdiça tempo no seu pequeno hobby e espera o mesmo reconhecimento. Cada palavra doeu como um golpe físico. Meu pequeno hobby me colocou nas finais da competição de design mais prestigiosa do país. Explode, imediatamente me arrependendo de revelar minha notícia dessa forma. A expressão da minha mãe mudou de raiva para descrença desdenhosa. Que competição? É outra dessas mostras de arte estudantil? Antes que eu pudesse responder, meu pai apareceu no corredor. Angela, eles estão prontos para fazer o brinde. Seus olhos passaram entre nós, claramente sentindo tensão. Tudo bem aqui? Alison está chateada porque estamos celebrando Brian esta noite em vez de ter o jantar de aniversário dela, minha mãe explicou, me fazendo soar como uma criança birracenta. Meu pai suspirou, parecendo desconfortável mas não surpreso. Querida, podemos celebrar seu aniversário neste fim de semana. Esta noite é importante para seu irmão. Por favor, não faça uma cena. Uma cena? Repeti, minha voz subindo apesar dos meus esforços para ficar calma. Eu apareci para meu jantar de aniversário e encontrei uma festa surpresa para Brian. Não estou fazendo uma cena. Estou reagindo a uma. A expressão do meu pai endureceu. Abaixe a voz. Temos convidados. Convidados para a festa do Brian? Corrigi. Não para meu aniversário. Vamos deixar isso claro. Brian apareceu no corredor então, sua expressão preocupada. Tudo bem? Eles estão esperando por nós para o brinde. Minha mãe imediatamente se animou. Claro, estamos indo agora mesmo. Ela me lançou um olhar de aviso. Alison estava apenas expressando sua decepção sobre a mudança de planos. Brian pareceu genuinamente desconfortável. Ellie, me desculpa. Eu não sabia que esta noite deveria ser seu jantar de aniversário. Mamãe apenas me disse para vir para casa para uma celebração. Claro que ele não sabia. Brian não era o vilão nesta história. Ele nunca havia sido. Ele era apenas o beneficiário involuntário das prioridades distorcidas dos nossos pais. Está tudo bem, disse, não querendo dizer isso de forma alguma. Parabéns pelo seu prêmio. Por que você não se junta a nós? Ele ofereceu, tentando me incluir. Então talvez depois do brinde, possamos mencionar seu aniversário também? Antes que eu pudesse responder, minha mãe cortou bruscamente. Esta não é uma celebração conjunta, Brian. Alison pode ter seu momento em outra hora. Esta noite é sobre sua conquista. Algo dentro de mim estourou. Anos de ser secundária, de engolir decepção, de me fazer menor para acomodar a grandeza do meu irmão. Tudo veio à superfície. Não vou ficar, anunciei, minha voz surpreendentemente firme apesar da emoção que se agitava dentro de mim. Vim para meu jantar de aniversário, não para ser plateia na celebração do Brian. O rosto da minha mãe ficou vermelho de raiva. Isso é exatamente do que estou falando. Tão egoísta, tão imatura. Se você não consegue ficar feliz pelo sucesso do seu irmão sem fazer tudo sobre você, então talvez devesse ir embora. Angela, meu pai alertou, olhando nervosamente para a sala cheia de convidados. Não, Richard, estou cansada de pisar em ovos ao redor do ego frágil dela, minha mãe continuou, sua voz subindo. Brian trabalha incrivelmente duro por conquistas reais enquanto ela brinca com retalhos de tecido e espera o mesmo reconhecimento. É ridículo. O portfólio nas minhas mãos de repente pareceu pesado. Dentro estavam designs que profissionais da indústria consideraram inovadores o suficiente para me colocar entre 5 finalistas nacionalmente. Mas para minha mãe eram apenas retalhos de tecido. Brian deu um passo em minha direção. Ali não vá. Mamãe não quis. Sim, eu quis dizer, nossa mãe interrompeu. Está na hora de alguém dizer a verdade a ela. Escola de arte, competições de design, não são conquistas reais, não como medicina ou direito ou negócios. São hobbies que as pessoas perseguem quando não conseguem lidar com desafios acadêmicos reais. Cada palavra cortou mais fundo que a anterior. Olhei para meu pai, procurando qualquer sinal de defesa ou discordância, mas ele apenas parecia desconfortável, evitando meus olhos. Diga alguma coisa, papai, implorei, minha voz rachando. Você concorda com ela? É isso que vocês dois pensam de mim? Seu silêncio foi resposta suficiente.
Lágrimas agora fluindo livremente, me virei para sair. A voz da minha mãe me seguiu pelo corredor. Isso mesmo, fuja quando as coisas ficam difíceis. Muito maduro. Se você quer agir como uma criança no seu aniversário, vá em frente, mas não espere que nós toleremos isso. Se você sair por essa porta, não se incomode em voltar até ter crescido e conseguir apoiar esta família. Parei na porta da frente, me virando para encará-los uma última vez. Meu pai parecia aflito, mas silencioso. Minha mãe estava de braços cruzados. Inflexível. Brian pairava entre eles, conflito evidente em seu rosto. Não voltarei, disse quietamente. Não até vocês conseguirem me ver por quem eu sou, não por quem vocês queriam que eu fosse. Com isso, saí para o ar da noite, a porta se fechando firmemente atrás de mim. Quando cheguei ao meu carro, ouvi o som abafado de aplausos e vivas de dentro, o brinde para Brian começando pontualmente. Dirigi sem rumo pelas ruas familiares, lágrimas embaçando minha visão até finalmente parar no estacionamento do Riverside Park, o lugar onde vovó Ruth e eu costumávamos desenhar nas tardes de domingo. A noite de primavera estava ficando fria, mas não me importei enquanto me sentei no nosso banco favorito com vista para a água, meu portfólio apertado contra meu peito como uma boia salva-vidas. Meu telefone vibrou repetidamente, mensagens do Brian expressando preocupação e se desculpando, embora notadamente nada dos meus pais. Finalmente liguei para a única pessoa que eu sabia que entenderia. Eles substituíram meu jantar de aniversário por uma festa para Brian, contei a Kate, minha voz quebrando enquanto relatava os eventos da noite. Minha mãe disse que meu trabalho de design é apenas brincar com retalhos de tecido e não uma conquista real. A indignação da Kate em meu favor foi imediata e feroz. Isso é abuso emocional, Alison. Simples assim. Você sabe disso, certo? Onde você está agora? Estou indo te buscar. Em 20 minutos, o Honda surrado da Kate entrou no estacionamento. Ela deu uma olhada em mim sentada com lágrimas no meu vestido de aniversário e me envolveu num abraço apertado. Você vai ficar comigo esta noite? Ela declarou, não aceitando argumentos. Amanhã também, se precisar. Na verdade, que se dane. Fique o tempo que precisar. Naquela noite no apartamento da Kate, encolhida no sofá-cama dela com pijamas emprestados e uma caneca de chocolate quente, passei por anos de fotos de família no meu telefone. Aniversário após aniversário onde as conquistas do Brian de alguma forma tomaram o centro do palco. Feriados onde meus presentes eram práticos enquanto os dele eram extravagantes. Férias em família onde visitávamos escolas de medicina enquanto eu ficava no hotel desenhando. O padrão era tão claro, tão consistente. Me perguntei como não havia reconhecido completamente antes. Você se lembra do meu aniversário de 16 anos? Perguntei a Kate, que estava sentada de pernas cruzadas ao meu lado. Eles me deram uma calculadora científica porque Brian disse que eu precisaria para física na faculdade. Mesmo você já tendo dito que queria estudar arte, Kate acrescentou, revirando os olhos. Clássico. E meu jantar de formatura do ensino médio se tornou todo sobre o estágio de pesquisa do Brian. Kate acenou sombriamente. Eu estava lá para esse. Sua mãe passou 20 minutos mostrando a carta de aceitação dele para todos. Quanto mais conversávamos, mais exemplos surgiam, criando um mosaico doloroso de desmissão sistemática. Pela manhã, minha tristeza havia endurecido em algo mais, uma mistura de raiva e determinação que parecia estranha mas necessária. A próxima semana passou numa névoa de emoções. Fiquei com Kate frequentando aulas mecanicamente enquanto processava a finalidade das palavras da minha mãe. Brian mandava mensagens diariamente, cada vez mais preocupado quando eu não voltei para casa ou respondia às mensagens eventuais dos nossos pais, textos secos do meu pai perguntando quando eu voltaria ao juízo, e um recado de voz notavelmente sem arrependimento da minha mãe sugerindo que eu estava exagerando como sempre. Eles são incapazes de ver o que fizeram de errado, disse a professora Mitchell durante o horário de atendimento, tendo compartilhado a situação quando ela notou meu desempenho distraído na aula. É errado simplesmente desistir de eles me entenderem algum dia? Professora Mitchell tirou os óculos pensativamente. Família é complicada, Alison. Como alguém que não fala com meu próprio pai há 15 anos, posso dizer que às vezes distância é necessária para seu próprio bem-estar. A questão é, o que você precisa agora para seguir em frente? O que eu precisava era me sentir valorizada, ter meu trabalho levado a sério. Mas conforme os dias passavam e o prazo da competição se aproximava, me vi entrando em espiral de dúvida. E se minha mãe estivesse certa? E se design de moda sustentável fosse apenas um hobby, não um caminho de carreira real? A voz na minha cabeça que normalmente soava como vovó Ruth estava sendo abafada pelo tom desdenhoso da minha mãe. 10 dias após o desastre do meu aniversário, toquei o fundo do poço. Sentada no chão do banheiro da Kate às 2 da manhã, olhei para meus materiais da competição espalhados ao meu redor e considerei desistir. A síndrome do impostor que sempre se escondeu nas bordas da minha consciência agora me consumia inteiramente. Quem eu era para pensar que podia ganhar uma competição nacional de design? Quem eu era para imaginar um futuro em Paris trabalhando ao lado de inovadores da indústria?
Kate me encontrou lá 1 hora depois quando se levantou para beber água. Sem dizer palavra, ela se sentou ao meu lado no chão frio de azulejo. Acho que deveria desistir da competição, sussurrei. Não estou pronta. Meus designs não são bons o suficiente. Kate ficou quieta por um longo momento, examinando os esboços e amostras de tecido ao nosso redor. Então ela pegou meu portfólio e começou a folheá-lo propositalmente. Essa é sua mãe falando, não você, ela finalmente disse, segurando o meu design mais inovador. Um vestido de gala feito inteiramente de têxteis à base de algas que se biodegradaria completamente em 6 meses após o descarte. Isso é brilhante, Alison. Esse é o futuro da moda. Mas e se? Não, Kate interrompeu firmemente. Tenho visto você se diminuir por anos para evitar ofuscar seu irmão aos olhos dos seus pais. Tenho visto você minimizar seus talentos e conquistas porque eles faziam você sentir que não eram valiosos. Mas não vou sentar aqui e ver você sabotar seu futuro por causa das limitações deles. Ela reuniu meus materiais, empilhando-os deliberadamente. Seus pais podem nunca entender seu trabalho, mas isso não diminui seu valor. Você precisa decidir, agora mesmo, se vai deixar a visão estreita deles determinar seu caminho, ou se vai reivindicar seu próprio sucesso independentemente da aprovação deles. Suas palavras acertaram com a força da verdade. Pensei na nota da vovó Ruth, arte requer coragem, e percebi que esse era exatamente o momento para o qual ela me havia preparado. Na manhã seguinte, marquei um encontro com a professora Mitchell e trouxe meu portfólio inteiro. Por 3 horas, revisamos cada aspecto da minha proposta para a competição, identificando fraquezas e refinando conceitos. Sua crítica foi dura mas construtiva, me empurrando para fortalecer áreas onde meus designs não estavam totalmente realizados. O comitê está procurando inovação, sustentabilidade e comercialização, ela explicou, rearranjando minhas pranchas de apresentação. Seus conceitos são mais fortes nas 2 primeiras áreas, mas você precisa abordar como esses designs poderiam ser produzidos em escala. Isso é o que vai te destacar de outros finalistas que têm conceitos bonitos que nunca poderiam ser fabricados. Enquanto trabalhávamos, a professora Mitchell compartilhou sua própria história. Como sua família indiana tradicional a deserdou quando ela escolheu design de moda em vez de medicina, como ela lutou por anos antes de encontrar sucesso, como ela eventualmente se reconciliou com sua mãe, mas nunca com seu pai. Sucesso é a melhor vingança, Alison, ela me disse, seus olhos sérios atrás dos óculos estilosos. Não porque prova que eles estavam errados, mas porque prova que você estava certa sobre si mesma. Naquela tarde, voltei ao apartamento da Kate com determinação renovada. A competição era em 2 semanas, e eu tinha revisões extensas para fazer. Também precisava descobrir como pagar a viagem para Nova York. Minhas economias limitadas não cobririam passagem aérea e acomodações, e certamente não podia pedir aos meus pais agora. Vamos descobrir, Kate prometeu. Um passo de cada vez. O primeiro passo era claro. Eu precisava me mudar permanentemente da casa dos meus pais. Embora eu vivesse num apartamento no campus durante os períodos letivos, muitos dos meus pertences permaneciam em casa. E eu havia planejado voltar após a formatura enquanto procurava emprego. Isso não era mais uma opção. As 2 semanas seguintes ao meu aniversário se tornaram um período de transformação intensa. Com o apoio inabalável da Kate e a orientação da professora Mitchell, me imergi em refinar minha proposta para a competição, trabalhando até tarde da noite e acordando cedo para continuar. Meus designs evoluíram de conceitos promissores para uma coleção coesa com caminhos de fabricação claros. Exatamente o que os juízes estariam procurando. Você sempre teve o talento, a professora Mitchell notou durante nossa sessão de revisão final. Agora você tem a confiança para combiná-lo. A confiança era nova, nascida da necessidade em vez de nutrição. Sem a rede de segurança dos meus pais, não tinha escolha senão acreditar em mim mesma. Cada decisão agora repousava diretamente nos meus ombros, desde encontrar acomodações acessíveis em Nova York até planejar meu futuro pós-formatura. O desafio financeiro da viagem da competição permanecia assustador. A apresentação era em Nova York em apenas 10 dias, exigindo passagem aérea, hotel e custos de impressão profissional que eu não podia pagar. Quando relutantemente mencionei desistir devido às finanças, meu pequeno círculo de amigos da escola de design se mobilizou com velocidade surpreendente. Não vamos deixar isso acontecer, declarou Marcos, um colega veterano que frequentemente criticava meu trabalho. Ele criou uma arrecadação online compartilhando minha história e designs com minha permissão, alcançando ex-alunos e profissionais de design locais. Kate organizou uma venda relâmpago de arte estudantil numa cafeteria popular do campus, com os lucros indo para minha viagem. Em 3 dias eles haviam arrecadado o suficiente para cobrir minhas despesas básicas. A professora Mitchell adicionou ao fundo organizando para que eu recebesse uma parcela antecipada de uma bolsa do departamento que havia recebido por excelência estudantil. O departamento também se ofereceu para cobrir meus custos de impressão como investimento numa ex-aluna promissora. As pessoas acreditam em você, Alison, Kate apontou enquanto calculávamos os fundos.
Todas essas pessoas veem o que seus pais não conseguiram. O apoio deles me humilhou e motivou. Cada noite tardia parecia proposital. Cada decisão de design pesada com a responsabilidade de honrar a fé deles em mim. Não estava mais criando para provar meu valor aos meus pais. Estava criando porque esse era meu caminho, minha contribuição ao mundo. Durante esse período, Brian ligava diariamente, cada vez mais preocupado com a fenda crescente entre mim e nossos pais. Embora eu tivesse explicado brevemente sobre a competição, ele não conseguia compreender totalmente porque eu não falaria pelo menos com eles. Eles estão preocupados com você, ele insistiu durante uma ligação. Eles são preocupados comigo, ou preocupados em perder controle sobre mim? Rebati. Porque há uma diferença, Brian. Eles não são perfeitos, Ellie, mas ainda são nossos pais. E eu ainda sou filha deles. Aqui eles disseram para não voltar até eu conseguir apoiar esta família, lembra? O que aparentemente significa aceitar que meu trabalho não importa. Brian ficou quieto, então suspirou. Eu nunca quis isso. Nunca pedi para ser o favorito. Eu sei, disse suavemente. Não é sua culpa. Mas preciso focar no meu futuro agora. E isso significa estabelecer limites com eles. Esses limites se tornaram concretos quando organizei buscar meus pertences restantes da casa dos meus pais. Cronometrando a visita para quando sabia que estariam no trabalho, alistei Kate e Marcos para ajudar a carregar minha infância no Honda da Kate e na picape do Marcos. Roupas, livros, materiais de arte e lembranças. Os artefatos físicos de uma vida que agora estava conscientemente deixando para trás. No meu quarto da infância, encontrei uma caixa de desenhos que vovó Ruth havia guardado dos meus anos do ensino fundamental. Arte que meus pais haviam descartado, mas ela havia valorizado. Cada esboço infantil estava cuidadosamente datado e anotado na sua letra. Primeiro desenho em perspectiva da Alison, tão avançado para 8 anos, e note seu uso intuitivo de cores complementares. Ela tem talento natural. Sentada na minha cama despida, cercada por essas validações do passado, senti a presença da vovó Ruth fortemente. Ela me havia visto claramente desde o início. Ela me havia preparado para esse exato momento de separação e crescimento. Antes de sair, escrevi uma nota breve explicando que estava me mudando permanentemente e que entraria em contato quando estivesse pronta. Deixei na bancada da cozinha com minha chave de casa. Sem raiva, sem acusações, apenas uma declaração clara dos fatos. Estava me escolhendo, talvez pela primeira vez. A semana final, antes da competição, foi um borrão de preparação. Pratiquei minha apresentação até conseguir entregá-la dormindo, antecipando perguntas e refinando minhas respostas. Minha coleção de roupas formais sustentáveis, que nomeei Elegância Efêmera, estava totalmente realizada através de desenhos técnicos detalhados, amostras de materiais e peças protótipo que havia construído. Na noite antes do meu voo para Nova York, sentei com Kate na sua varanda minúscula, compartilhando uma garrafa de vinho barato e olhando as estrelas. Aconteça o que acontecer amanhã, ela disse, erguendo seu copo plástico, você já ganhou. Você se escolheu. Essa é a parte mais difícil. Toquei meu copo no dela, sentindo uma estranha sensação de paz apesar da magnitude do que estava por vir. Não poderia ter feito sem você. Kate balançou a cabeça. Eu apenas te lembrei do que você já sabia. A força sempre esteve lá. Você só precisava de permissão para usá-la. Permissão. Era exatamente isso. Todos esses anos, eu havia esperado permissão dos meus pais para perseguir minha paixão, para acreditar no meu talento. Agora estava me dando essa permissão, independentemente da aprovação deles. Na manhã seguinte, ao embarcar no avião para Nova York com meu portfólio cuidadosamente embalado, toquei o medalhão da vovó Ruth ao redor do meu pescoço e sussurrei. Me veja voar. Nova York me recebeu com indiferença característica, um terminal JFK lotado, uma corrida de táxi cara demais, e um quarto pequeno de hotel num hotel econômico que cheirava levemente a cigarro, apesar de sua política de não fumantes. Nada disso abalou meu ânimo. Eu estava em Nova York para a competição de design do futuro sustentável, e amanhã apresentaria minha coleção para alguns dos nomes mais influentes da moda. Naquela noite conheci os outros 4 finalistas num coquetel organizado pelos organizadores da competição. Havia Mathilda Parsons, cujo trabalho com materiais industriais reciclados havia lhe rendido destaque em várias revistas de design. Sofia Dahid, cujas alternativas de couro à base de plantas já estavam atraindo a atenção da indústria. James Daffit, cujas técnicas de corte de padrão zero desperdício haviam revolucionado o currículo da sua escola, e Aissa da SCAD, cujos têxteis movidos à energia solar combinavam tecnologia e sustentabilidade de formas inovadoras. Entre esses designers inovadores de escolas prestigiosas, minha síndrome do impostor ameaçou ressurgir. Eu era apenas Alison da Universidade Estadual, com minha roupa formal biodegradável que havia parecido tão impressionante em Michigan, mas agora parecia comum nesta companhia. Primeira competição? Sofia perguntou, notando minha energia nervosa enquanto examinávamos o espaço de apresentação. Acenei, ajustando minha exposição pela 5ª vez. Tão óbvio assim? Ela sorriu gentilmente.
Estamos todos nervosos, confie em mim. Mas seu trabalho é incrível. Notei seus têxteis à base de algas durante a montagem. O caimento é incrível. Como você conseguiu esse nível de flexibilidade? Seu interesse genuíno me pegou desprevenida. Logo estávamos numa discussão técnica profunda sobre estruturas de biopolímero e engenharia têxtil. James e Matheus se juntaram, cada um oferecendo insights e fazendo perguntas pensativas sobre meu processo. Isso é o que tem me faltado, percebi enquanto continuávamos conversando durante o jantar. Não apenas validação, mas comunidade, pessoas que poderiam desafiar meu pensamento e expandir minha visão. De volta ao meu quarto de hotel, fiz ajustes finais na minha apresentação e caí num sono exausto. Sonhando com vestidos de baile biodegradáveis flutuando através de correntes oceânicas, se transformando em jardins de flores do mar. A manhã chegou rápido demais. No local da competição, um espaço de galeria elegante em Chelsea, montei minha exposição com mãos surpreendentemente firmes. Os juízes viriam cada finalista individualmente, permitindo 20 minutos para apresentação e perguntas. Estava programada em terceiro, me dando 90 minutos de espera ansiosa. Conforme minha hora se aproximava, uma voz familiar chamou meu nome. Me virei para encontrar Brian, vestido de terno e parecendo completamente fora de lugar entre a multidão da moda. Brian, ofeguei, momentaneamente certa de que estava alucinando. O que você está fazendo aqui? Como você soube? Kate me contou, ele explicou, parecendo envergonhado. Liguei para ela quando você não estava respondendo minhas mensagens. Peguei o primeiro voo que consegui. Não perderia isso, ali, antes que eu pudesse responder. Um coordenador da competição apareceu. Alison Parker, os juízes estão prontos para você. Brian apertou minha mão. Você consegue. Estarei bem aqui. Entrar na sala de julgamento parecia entrar em outra dimensão. 5 líderes da indústria sentaram atrás de uma mesa longa, o diretor criativo de uma grande casa de moda, o oficial de sustentabilidade de um conglomerado de luxo, uma jornalista de moda influente, um inovador têxtil renomado e o fundador da competição. Um designer veterano que havia sido pioneiro em práticas sustentáveis décadas antes de elas serem tendência. 20 minutos não é muito para apresentar uma vida de paixão, mas de alguma forma encontrei minha voz. Expliquei como a influência da minha avó havia moldado meu foco em sustentabilidade. Como minha roupa formal biodegradável abordava tanto preocupações ambientais quanto demandas de mercado para roupas de ocasião especial. Demonstrei como meus tecidos à base de algas poderiam ser produzidos em escala usando infraestrutura de fabricação existente, reduzindo barreiras para a adoção da indústria. As perguntas vieram em rajada. Qual é a comparação de custo de produção com materiais tradicionais? Como você abordaria preocupações dos consumidores sobre longevidade da peça? Suas técnicas de construção podem ser adaptadas para aplicações de pronto para usar? Com cada resposta me senti mais confiante, mais certa de que pertencia naquele quarto com esses especialistas. Quando meu tempo terminou, a fundadora da competição fez uma pergunta final. Por que roupa formal especificamente? A maioria dos designers sustentáveis foca em roupas do dia a dia. Pensei em todos os momentos especiais da vida. Formaturas, casamentos, celebrações, capturados em fotografias e memórias. Porque ocasiões especiais merecem atenção especial, respondi. Essas são as peças que lembramos, as que fotografamos e valorizamos. Se pudermos tornar esses momentos marcantes ambientalmente conscientes sem sacrificar beleza ou significado, mudamos a narrativa sobre sustentabilidade ser um compromisso. Ela acenou pensativamente, fazendo uma nota final. Conforme reuni meus materiais, o inovador têxtil se inclinou para a frente. Sua avó ficaria orgulhosa, ele disse quietamente, gesticulando para o medalhão que eu havia tocado inconscientemente durante toda a minha apresentação. Lá fora, Brian estava esperando com um buquê de flores silvestres cultivadas sustentavelmente. Você é incrível, ele disse simplesmente. Sempre soube disso, mas vendo você lá dentro, você está numa liga completamente diferente, ali. Passamos a tarde explorando Nova York, cuidadosamente evitando discussão sobre nossos pais. Brian compartilhou histórias da escola de medicina que revelaram suas próprias lutas com as expectativas dos nossos pais, a pressão de ser perfeito, o medo de decepcioná-los, o cansaço de constantemente performar. Não sou tão forte quanto você, ele admitiu enquanto nos sentávamos no Central Park. Nunca tive coragem de desafiá-los. Não é sobre desafio, corrigi. É sobre autenticidade e viver sua verdade, mesmo quando é inconveniente para outros. Sua verdade é moda sustentável? Ele perguntou, sorrindo com o jogo de palavras. Acenei, percebendo quão certa me sentia. Sempre foi. Só precisava acreditar que era valiosa. A cerimônia de premiação naquela noite foi realizada num local na cobertura com vista para o horizonte da cidade. Todos os 5 finalistas ficaram nervosos enquanto a fundadora da competição se aproximou do microfone. Moda sustentável não é mais um interesse de nicho, ela começou. É o único futuro viável para a nossa indústria.
Esses 5 designers representam diferentes abordagens para esse futuro, cada uma valiosa e necessária. Ela anunciou os segundos colocados um por um, cada um recebendo reconhecimento significativo e bolsas menores. Quando apenas Aissa e eu restamos, agarrei a mão do Brian firmemente, já grata por ter chegado tão longe. O grande prêmio vai para uma designer que demonstrou não apenas inovação técnica, mas uma compreensão profunda de como a sustentabilidade pode realçar em vez de comprometer a experiência emocional da moda. O tempo pareceu desacelerar enquanto ela abriu o envelope. Alyson Parker, por elegância efêmera. O quarto explodiu em aplausos enquanto fiquei congelada em descrença. Brian me empurrou gentilmente para frente e de alguma forma cheguei ao palco, aceitando o prêmio Crystal com mãos trêmulas. Obrigada. Consegui dizer, olhando para a multidão de profissionais da indústria. Esta coleção honra minha avó, que me ensinou que arte requer coragem e que verdadeira beleza retorna à terra sem dano. As próximas horas passaram num borrão de parabéns, cartões de visita e oportunidades. O oficial de sustentabilidade do conglomerado de luxo queria discutir potencial apoio ao desenvolvimento. A jornalista de moda solicitou uma entrevista exclusiva. O inovador Teixeira ofereceu mentoria. A bolsa de $100 mil e o estágio em Paris eram transformadores, mas essas conexões eram igualmente valiosas. No saguão do nosso hotel à meia-noite, Brian finalmente ligou para nossos pais. Sentei ao lado dele, ainda segurando meu prêmio, enquanto ele compartilhava a notícia da minha vitória. Ela ganhou, mãe, ele disse, sua voz firme enquanto cortava a confusão dela. Alyson ganhou a competição de design sustentável mais prestigiosa do país. $100 mil e 1 ano em Paris. Sim, aquela Paris. Não estou exagerando. Estava na edição online do New York Times 1 hora atrás. Ele encontrou meus olhos, cobrindo o microfone. Eles não acreditam em mim, ele sussurrou, parecendo frustrado e tristemente não surpreso. Balancei a cabeça, pegando o telefone. É verdade, disse simplesmente, mas vocês não precisam acreditar. Eu acredito, e isso é o que importa agora. Devolvi o telefone ao Brian, sentindo uma estranha sensação de fechamento. A validação deles, tão desesperadamente buscada por anos, agora parecia irrelevante comparada ao reconhecimento da indústria que havia recebido. Aos pares que entendiam meu trabalho e, mais importante, a minha própria confiança no meu caminho. Parabéns novamente, senhorita Parker, a recepcionista do hotel me chamou quando nos dirigimos para os elevadores. Tivemos várias entregas para você. Ela gesticulou para um carrinho carregado com champanhe, flores e cartões de figuras da indústria que haviam comparecido à cerimônia. Brian sorriu, examinando a abundância de reconhecimento. Ainda acha que precisa da aprovação de mamãe e papai? Toquei o medalhão da vovó Ruth, pensando em quão longe havia chegado desde aquele aniversário devastador apenas semanas atrás. Nunca precisei e percebi. Só precisava me aprovar. 3 meses após a competição, Paris me recebeu de braços abertos e possibilidades infinitas. Meu apartamento, uma subida minúscula de 6 andares no 11º arrondissement com pisos desnivelados e aquecedor de água temperamental, se tornou meu santuário. Cada manhã, caminhava até o ateliê onde meu estágio me colocou ao lado de designers cujo trabalho eu havia estudado em livros didáticos, aprendendo as realidades práticas de trazer conceitos sustentáveis ao mercado. Minha bolsa de $100 mil financiou o desenvolvimento da minha primeira coleção comercial, permitindo refinar meus têxteis biodegradáveis e estabelecer relacionamentos com fabricantes éticos. Publicações da indústria destacaram meu trabalho em matérias sobre sustentabilidade. E meus seguidores nas redes sociais cresceram conforme consumidores ecoconscientes descobriam meus designs. Através de tudo, Kate permaneceu minha âncora, nossas chamadas de vídeo diárias construindo pontes sobre a distância física. Ela havia aceitado uma posição de pesquisa em psicologia em Boston, focando em dinâmica familiar e resistência. Inspirada, ela disse, assistindo sua jornada. Você deveria escrever um livro, ela sugeriu durante uma ligação noturna. De bode expiatório familiar à pioneira da moda, é a história de redenção definitiva. Ri gesticulando ao redor do meu apartamento minúsculo. Deixe-me conquistar a moda sustentável primeiro, então abordarei publicação. Meu relacionamento com meus pais permaneceu complicado. 2 semanas após a competição, meu pai havia enviado um e-mail breve. Alyson, vi o artigo sobre seu prêmio na seção de negócios. Conquista impressionante. Sua mãe e eu estivemos conversando sobre as coisas. Talvez pudéssemos conversar quando você tiver tempo. Papai. Sem reconhecimento do comportamento deles, sem desculpa pelo desastre do aniversário, apenas reconhecimento da minha conquista impressionante. Agora que validação externa havia tornado real, esperei 3 dias antes de responder com igual brevidade. Obrigada. Estou me preparando para minha mudança para Paris, mas entrarei em contato quando estiver estabelecida. Alyson. Brian se tornou nossa ponte familiar, me visitando em Paris enquanto mantinha relacionamentos com nossos pais. Ele havia tomado uma posição surpreendente após a competição,
recusando uma fellowship prestigiosa que nossa mãe havia pressionado em favor de um programa de saúde comunitária que achou mais significativo. Sua coragem inspirou a minha, ele me disse tomando café numa cafeteria de calçada perto da Notre Dame. Ver você se escolher me fez perceber que eu podia fazer o mesmo. Aos 3 meses em Paris, me senti pronta para tentar reconexão. Uma chamada de vídeo foi organizada com Brian presente do lado deles para apoio moral. Ver meus pais na tela, meu pai parecendo mais velho do que eu lembrava, minha mãe tensa mas tentando sorrir, mexeu emoções complicadas. Seu apartamento parece encantador, minha mãe ofereceu após cumprimentos desajeitados. É pequeno mas perfeito por agora, respondi, movendo meu laptop para mostrar os esboços e amostras de tecido cobrindo cada superfície. O ateliê me mantém ocupada, e o desenvolvimento da minha coleção toma o resto do meu tempo. Meu pai pigarreou. O dinheiro da bolsa está sendo gerenciado adequadamente? Você considerou implicações fiscais? Mesmo agora, ele me abordava através da lente de preocupações práticas em vez de conexão emocional. Algumas coisas não haviam mudado. Tenho um contador especializado em bolsas internacionais de artes, assegurei a ele. Tudo está adequadamente gerenciado. A conversa continuou rigidamente até Brian mencionar uma próxima conferência de sustentabilidade da moda em Nova York onde meu trabalho seria destacado. Isso é uma grande honra, meu pai disse, soando genuinamente impressionado. Vários varejistas importantes estarão lá, expliquei, me aquecendo ao tópico que conhecia melhor. Há interesse crescente em aplicações comerciais para roupa formal biodegradável, especialmente para mercados de casamento. Vestidos de noiva que se decompõem, minha mãe ponderou sua expressão indecifrável. Quem quereria isso? A velha pontada familiar de desmissão surgiu, mas empurrei através dela. Noivas ambientalmente conscientes que entendem que uma peça usada uma vez não deveria onerar o planeta por séculos. A pesquisa de mercado mostra demanda significativa, especialmente entre millennials. Ela acenou lentamente, não concordando mas pelo menos não discutindo. Progresso de algum tipo. Vimos seu destaque na Fashion Forward, meu pai mencionou me surpreendendo. Eles nunca haviam mostrado interesse em publicações da indústria antes. Sua avó teria ficado muito orgulhosa. A referência inesperada à vovó Ruth me pegou desprevenida. Vocês guardaram a revista? Temos todas elas, minha mãe admitiu quietamente. E os artigos de jornal? Brian os envia. Algo mudou naquele momento. Não perdão exatamente, mas reconhecimento. Eles estavam tentando, da forma limitada deles, entender o caminho que eu havia escolhido. Não era suficiente para curar todas as feridas, mas era algo sobre o qual construir. Quando terminamos a ligação, me senti estranhamente mais leve. A validação que uma vez busquei desesperadamente deles agora parecia menos importante que os limites que havia estabelecido. Nunca teríamos o relacionamento próximo que eu desejara quando criança. Mas talvez pudéssemos desenvolver uma nova dinâmica baseada em respeito mútuo em vez de aprovação condicional. Nos meses seguintes, nossas comunicações se estabeleceram num ritmo sustentável. Chamadas de vídeo mensais, e-mails ocasionais compartilhando notícias profissionais, pequenos passos em direção a um novo normal. Minha mãe ainda fazia comentários desafinados sobre a praticidade da minha carreira, mas eu havia desenvolvido a confiança para deixá-los passar em vez de buscar seu entendimento. 6 meses após me mudar para Paris, voltei brevemente a Michigan para um evento de ex-alunos da universidade onde havia sido convidada para falar sobre empreendedorismo sustentável. Embora ansiosa sobre ver meus pais pessoalmente, organizei encontrá-los para almoço num restaurante neutro em vez de sua casa. O encontro não foi nem um desastre nem uma reconciliação hollywoodiana. Minha mãe trouxe uma pasta de recortes de imprensa sobre meu trabalho, apresentando-a desajeitadamente como se estivesse submetendo evidência de que havia prestado atenção. Meu pai fez perguntas pensativas sobre biodegradabilidade têxtil, se envolvendo com a ciência de uma forma que parecia interesse genuíno. Nenhum dos dois reconheceu diretamente o incidente do aniversário ou seus anos de descartar em meu caminho, mas seus esforços para se conectar nos meus termos sugeriram um reconhecimento tácito de erros passados. Sua coleção lança no mês que vem, meu pai confirmou enquanto terminávamos a sobremesa. Acenei. Escala pequena inicialmente, boutiques exclusivas em Paris, Londres e Nova York especializadas em luxo sustentável. Se a recepção for boa, expandiremos para parcerias com lojas de departamento no ano que vem. Gostaríamos de ver isso algum dia, minha mãe disse cuidadosamente. Talvez quando você voltar para o Natal? A velha Alison teria saltado nessa abertura, desesperada pelo interesse deles. A nova Alison considerou pensativamente. O timing de feriado pode ser apertado com cronogramas de produção, respondi honestamente, mas estarei de volta em fevereiro para a semana de moda. Essa seria uma oportunidade melhor para mostrar a coleção adequadamente. Estabelecer limites não significava rejeitar conexão, significava estabelecer termos saudáveis para ela. Eles pareceram entender, acenando a aceitação do meu cronograma em vez de empurrar sua preferência.
Conforme meu 23º aniversário se aproximava, decidi celebrá-lo do meu jeito. Um jantar no meu apartamento em Paris com novos amigos e colegas, a família escolhida que havia construído na minha nova vida. Kate voou para o fim de semana, trazendo uma caixa de joias vintage que havia encontrado e que combinava perfeitamente com a estética da vovó Ruth. Ao seu primeiro ano de liberdade, ela brindou, erguendo seu copo enquanto nos reunimos ao redor da minha mesa de jantar improvisada, e há muitos mais. Olhando ao redor para essas pessoas que me valorizavam por exatamente quem eu era. Senti profunda gratidão pela noite de aniversário dolorosa que havia catalisado minha transformação. Ser expulsa naquela noite havia sido o empurrão que eu precisava para encontrar meu verdadeiro caminho e minha voz autêntica. A indústria de moda sustentável ainda apresentava desafios diários. Mudar percepções dos consumidores, navegar limitações de fabricação, equilibrar compromissos éticos com viabilidade comercial. Nada disso era fácil. Mas nem foi me libertar de dinâmicas familiares limitantes, e eu havia conseguido essa tarefa aparentemente impossível. Minha jornada de filha negligenciada a designer premiada não foi apenas sobre sucesso profissional. Foi sobre aprender que validação externa nunca pode substituir autoconfiança, que às vezes as pessoas que deveriam nos apoiar mais são incapazes de fazê-lo, e que encontrar sua tribo de almas similares é essencial para prosperar. Conforme me preparo para lançar minha primeira coleção comercial no mês que vem, ainda uso o medalhão da vovó Ruth todos os dias. Ele me lembra que nossos legados continuam através daqueles que verdadeiramente nos veem, e que às vezes o maior presente que podemos receber é a coragem de nos escolhermos. Então me deixem perguntar, que sonho vocês estão adiando enquanto esperam a aprovação de outra pessoa? O que aconteceria se vocês se dessem permissão para persegui-lo mesmo assim?